O Corinthians está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, com Hugo decisivo mais uma vez. 3 penalidades e olha, salvando 2 match points do Bragantino, e teve a virada do Bragabu durante o jogo. O Corinthians começa bem, sai na frente, toma uma virada e leva para os pênaltis, algo que a gente precisa falar, mas aí no final brilhou a estrela do novo goleiro e talvez o novo ídolo da nação corintiana. Falar dessa classificação do Corinthians sofrida, do jeito Corinthians, é assim que é torcer pro Corinthians? É desse jeito, rapaziada? Precisa desse sofrimento todo? Venceu o primeiro jogo fora de casa, tava jogando em casa, abriu o placar. Tava muito tranquilo, mas não. O Corinthians não, ele não gosta de tranquilidade, ele não gosta do marasmo, né? Ele tem que dar um sofrimentozinho porque parece que senão não tem graça. Tirando a brincadeira, é impressionante, porque o Corinthians vai muito bem nas Copas, classificou contra o Grêmio, jogando melhor. Inclusive quando teve um jogador a menos no primeiro jogo, depois no segundo tempo poderia ter vencido no tempo normal, classifica nos pênaltis. Dessa vez, não precisava ter levado para os pênaltis. O jogo contra o Grêmio até foi um pouquinho mais equilibrado e tudo mais, beleza. Esse jogo não precisava. O Corinthians venceu a primeira partida. Foi encarar um Bragantino que ainda está oscilante na temporada, não teve nem o Elinho no jogo, e que precisava se soltar, porque ia buscar o resultado, mas o Corinthians aplicou meio que uma estratégia oposta, inversa, que eu achei interessante, atacou o Bragantino, buscou o Bragantino, até pela escalação. O Ramon coloca Igor Coronado e Rodrigo Garro juntos. O Coronado mais próximo do Giovani, o homem da referência. O Garro flutuando, né, circulando bem. 2 volantes, o Rian e o Charles. Gostei desse sistema, com 2 volantes e 2 meia-articuladores para a chegada de um centroavante ou um atacante. Os 2 alas, o Fagner, que fez um bom jogo. E eu tenho sido um crítico do Fagner, mas ele fez um bom jogo. O Matheus Bidu, que é o novo titular da posição, que precisamos ser justos, está jogando muita bola, e 3 zagueiros, com o André Ramalho. Ele, quando preservava jogadores, normalmente tirava o André, deixava o Félix Torres com o Kaká e o Gustavo Henrique. Dessa vez ele deixou o André, que fez um jogo exuberante, fabuloso. Como joga bola esse André Ramalho. Que achado do Corinthians esse André Ramalho. Ele está em todas as partes do campo, ele é um zagueiro que ataca, que finaliza, que arma o jogo, que lidera o sistema defensivo, que sai jogando com a bola dominada, que tem muita maturidade. Perdeu o pênalti, é verdade, e esse é o drama dos pênaltis. Você deixa levar para os pênaltis e corre o risco do André Ramalho, que foi um cara que jogou demais nos 90 minutos, que vem jogando muito bem. Daqui a pouco, né, tentou tirar do goleiro, a bola subiu demais, correu o risco de, numa fatalidade, eliminar o time. Porque não seria culpa dele. Enfim, uma questão ali mais pontual dos pênaltis, mas no jogo, cara, ele vem jogando uma enormidade, um absurdo que joga o André Ramalho. E tá jogando todos os jogos, e chegou, cara, da Europa agora há pouco, e assim, sabe, sobrando, deitando. E numa linha de 3, ele voa, ele cresce, porque aí ele se solta, ele joga como um volante, ele avança a linha, ele cai pela direita quase como um apoio ao lateral. Ele meio que tenta carimbar as bolas, assim, do tipo, dá pra mim que eu vou começar a resolver a partir de trás aqui a construção do jogo. E quando o clarão se abre, irmão, ele finaliza e finaliza bem. Obrigou o goleiro a trabalhar, olha, muitas vezes o Fabrício, goleiro do Bragantino. Enfim, no segundo tempo deu até um voleio, né, que a bola foi por cima, mas o goleiro salvou. Ele estava acossado pela marcação e ele não queria deixar a bola cair, porque ele não tinha tempo de finalizar, e ele dá um voleio e quase faz o gol de empate ali naquele momento. Enfim, o André Ramalho, um grande achado do Corinthians, junto do Gustavo Henrique e do Kaká. O Kaká falhou em alguns momentos ali, ele foi um pouco atrapalhado, especialmente no momento do segundo gol, mas, cara, eu acho que funciona esse trio aí, Kaká, Gustavo Henrique e André Ramalho. Eu acho que o Félix Torres, para mim, individualmente, é o que menos tem jogado. E tá chegando gente aí, né? O Luizão, do West Ham e São Paulo, a gente fala mais na sequência em outros vídeos. Esse foi o time, mas eu esqueci de alguém, né? Um bom time começa por um bom goleiro. Senhoras e senhores, Hugo Souza nasceu para vestir e jogar no Corinthians. É muito louco isso, cara. Porque ele, acho que quis o destino que ele começasse no Flamengo. Mas a vida dele, a missão dele, a meta dele, a sina dele era ser Corinthians. Porque ele é muito Corinthians. Você vê na cara dele.
o jeito de jogar, o jeito que ele defende o Corinthians, como ele quer dar certo no Corinthians, como ele quer ser contratado pelo Corinthians, como ele quer fazer história no Corinthians. Ele abraçou o Corinthians e essa oportunidade de uma forma comovente, de uma forma que poucas vezes a gente viu. E o Hugo tem uma história de vida como a maioria dos jogadores de futebol, que vem de uma origem humilde, que tem que ser o provedor da casa, que sobe muito rápido, que com 20 anos está vestindo as cores de um grande clube, muitas vezes tendo que ser titular na ausência do goleiro titular que estava machucado, que era o Diego Alves. E aí ele cometeu algumas falhas, subiu um pouco para a cabeça, se deslumbrou, achou que podia mais do que podia, foi autossuficiente e aprendeu, e amadureceu. E estava lá, escondido, no Chaves de Portugal. Parabéns, Corinthians, porque o Corinthians buscou não um goleiro, buscou o goleiro. E o Hugo, eu já falei sobre isso, ele assume a função de goleiro das mais difíceis do mundo. Porque ele chega no momento em que o Cássio está indo embora. O grande ídolo Cássio, em meio a um desgaste aí com a torcida, de pressão para cima dele dos últimos anos, o Cássio resolve ir embora, encerrar o seu ciclo como goleiro do Corinthians. Mas tinha o Carlos Miguel, que era um potencial substituto, ídolo, que podia fechar o gol, jogador de seleção brasileira, jovem, se falava maravilhas e que fechou o gol mesmo nos primeiros jogos. Mas o Carlos Miguel, ele, os seus empresários e tal, eles preferiram, e a antiga gestão, baixar a multa. Quando veio uma proposta de fora, mesmo com todo esse contexto, dele poder ficar, ganhar um bom salário, ser ídolo do torcedor do Corinthians, ele preferiu ir embora. Escolhas. Nem cabe a mim julgar.